No dia 3 de agosto de 1979, durante uma campanha política para o cargo de xerife criminal, sofri um incidente dramático. Passei pelo reino da morte e Deus me pediu para dar uma mensagem de 5 pontos para as igrejas e também colocou uma restrição em mim. Bem, estava indo cumprir um compromisso quando, de repente, fui atingido por uma dor intensa, como se algo estivesse errado comigo. Decidi voltar para casa, mas no meio do caminho, parei de respirar e senti que minhas roupas estavam me sufocando. Após uma luta para conseguir respirar, finalmente cheguei em casa, onde desmaiei na entrada. Minha esposa me encontrou e me levou à pressa para a clínica familiar. Fui diagnosticado com uma úlcera, que causou um aneurisma em uma artéria principal do meu estômago, sem apresentar sintomas prévios. A pressão do batimento cardíaco fez a artéria estourar, resultando em uma hemorragia maciça. Fui transferido para um hospital maior, onde passei por tratamento intensivo para estabilizar meu estado. A jornada para o hospital foi uma corrida contra o tempo, comigo conectado a aparelhos e minha esposa ao meu lado, enquanto enfrentávamos uma viagem de 30 quilômetros em uma ambulância. Antes de chegarmos ao hospital, perdi a consciência. Entrei em um mundo de escuridão. Quero dizer, era uma escuridão tão profunda que não há palavras em nenhuma língua humana para descrever. Atravessando o véu, desmaiei nessa escuridão. Me senti realmente abandonado, completamente sozinho, pela primeira vez na vida. Nunca havia experimentado esse tipo de escuridão. Não havia luz alguma. E então, de repente, vi algo que saiu diretamente das Escrituras, vindo da escuridão. Era como uma fita que girava no ar. Uma fita solitária que descia, e eu a observava. Ela desceu até ficar bem na minha frente. Não sei explicar como eu conseguia ver, porque estava em total escuridão, mas vi aquela fita bem diante dos meus olhos, girando 3 vezes. E toda vez que girava, eu lia um versículo das Escrituras. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Está ordenado aos homens morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então percebi que essa era a maneira de Deus me revelar sobrenaturalmente que eu havia chegado ao meu tempo designado para morrer. Todos sabemos que vamos morrer, mas sendo humanos, lidamos com isso de forma subconsciente. Na realidade, vemos a morte física como algo que acontece com os outros. Colocamos isso fora de nossa mente e seguimos em frente, porque se não o fizéssemos, enlouqueceríamos. Mas quando você percebe que não são os outros, é você, a perspectiva muda completamente. Então eu não queria morrer. Saí de casa para vencer uma eleição, não para morrer, o que seria uma derrota total. Fiz uma oração curta e direta, pedindo a Deus para prolongar minha vida. Eu sabia que havia um precedente na sua palavra para prolongar a vida, pois ele prolongou a vida de Ezequias por 15 anos. Então, pedi a ele que prolongasse minha vida física. E foi então que tive meu primeiro encontro sobrenatural. Saindo daquela vasta escuridão, surgiu a voz mais bela que eu já ouvi em toda a minha vida. Não há música criada que pudesse imitar a beleza daquela voz. Quando a voz falou comigo, disse: pare, sem mais dor, paz, descanso, segurança, tudo o que você sempre quis, apenas não respire. Eu estava respirando por força de vontade naquele momento. Cada respiração exigia toda a força que eu tinha. Para puxar o ar, usava toda a minha energia, e para expirar também. Estava respirando por pura força de vontade, e a voz me dizia para parar, para não respirar. Meu espírito me dizia que era Deus falando: pare de respirar. E então percebi o que estava fazendo, e no fundo da minha alma gritei: não, o que estou fazendo? Acabei de pedir a Deus para prolongar minha vida. Se eu parasse de respirar, morreria.
"Você não é Deus!" gritei. Com essa exclamação, Satanás fugiu de mim. Tudo o que me ensinaram sobre a segurança eterna, que os batistas ensinam, que uma vez salvo, sempre salvo. Ele usou isso contra mim imediatamente. A primeira coisa que disse foi: segurança, paz, descanso, tudo o que você sempre quis. Lá no Vale da Morte, na porta, ele mentiu para mim. Disse que era Deus. Ele não podia me matar, tinha que me levar a me matar. Você deve conhecer o Espírito que fala com você. Todos nós vamos chegar a esse mesmo lugar. Eu chamo isso de o véu. O véu não está neste mundo e nem no outro mundo. É a porta entre os dois. Todos nós temos que passar por isso. Os cristãos se referem a isso como cruzar o Jordão, quando passamos desta vida para a vida que está por vir. Uma vez que você cruza esse véu, carne e sangue não podem atravessá-lo. Não podem. Foi então que os anjos tiraram meu espírito do meu corpo, e passamos da escuridão para a luz, assim, num piscar de olhos. Da escuridão para a luz, atravessando o véu, eu estava do outro lado. A primeira coisa que eles me mostraram foi um versículo das Escrituras sendo encenado como uma peça de teatro. Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste mundo. Os aliados do nosso inimigo estavam lá. Parecia uma longa mesa com todos esses seres sentados ao redor. O próprio diabo estava sentado nela, e todos esses espíritos eram príncipes que operam os principados do mundo das trevas. É lá que os planos de guerra espiritual são realmente desenhados e planejados. Satanás não faz nada sem planejamento. Ele planeja tudo. Tudo é planejado até os mínimos detalhes. Vou mostrar como funciona. Cada um desses espíritos, sentados à mesa, tinha um principado. Ele dividiu o mundo em territórios. Sobre esses territórios, ele coloca um príncipe. Cada príncipe recebe quantos espíritos do mal ele precisar para executar seu plano para aquele território. Em alguns continentes, pode haver apenas um principado, porque eles podem não representar ameaça ao reino das trevas. Onde não há ameaça, um único príncipe pode lidar com um continente inteiro, se necessário. Mas a América tem muitos principados, há muitas ameaças. Até mesmo um indivíduo pode ser um principado, dependendo da ameaça. É assim que funciona. Enquanto eu assistia, eu não tinha ideia do que estava enfrentando, até que fui levado a ver a mesa de planejamento. O que vi foi o esqueleto de um plano mestre, uma visão que João também teve e escreveu no capítulo 13 do Apocalipse, versículos 7 a 9. Vou ler para vocês. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Esse plano mestre para capturar o mundo e a igreja realmente me abalou. É por isso que temos hoje uma religião de algodão doce, doutrinas de demônios, como Paulo as chamou, estão sendo expostas nos púlpitos de muitas igrejas. Ele capturou a igreja como disse que faria e já conseguiu. Esses seres operam com duas emoções, ódio e medo. Eles odeiam todos os humanos e temem seu chefe. Não há amor nesse mundo. As pessoas não prestam atenção a essas realidades espirituais. Preste atenção a isso. Mas Satanás mostra o quão astuto ele é. Levou 1/3 dos anjos do céu com ele em sua rebelião. O que isso te diz? Quando você pensa sobre isso, não há tolos no núcleo dos anjos, e ainda assim ele enganou 1/3 dos anjos. Como ele fez isso?
Isso fala sobre sua habilidade. Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que Ele é o Deus deste mundo. Essa palavra Deus não é um nome, é um título. É traduzido da palavra grega theos, da qual obtemos nossa palavra teologia. A definição é magistrado governante divino, potentado alto. Pense sobre isso. Esse é o título dele. Divino significa separado, posto acima. Magistrado governante. Quem é um magistrado governante? Um que tem autoridade pela lei para controlar a conduta daqueles sob sua jurisdição. É por isso que diz em Timóteo capítulo 2, versículo 26, Ele pode levar qualquer pessoa perdida à sua vontade. Ele é um magistrado governante divino. Mas ele me deixou ver o Deus deste mundo em ação, e ele é um Deus. Todas aquelas pessoas lá fora o servindo, elas não sabem disso. Elas não sabem. Os mais fortes são seus príncipes. Eles estão no topo. Eles são da ordem guerreira gigante de demônios. Eles eram realmente anjos que caíram com ele. Eles têm alguns anjos que parecem animais, alguns que parecem pássaros, todos descritos na Bíblia. E eles têm o anjo guardião que parece exatamente com um ser humano. E é por isso que Hebreus diz: quando você lida com estranhos, tenha cuidado. Muitas vezes você lida com anjos. Quando eu fiquei diante dele para defender meu caso, veja, os anjos me levaram lá para pleitear meu caso, porque o tempo todo eu continuava perguntando se ele ia me deixar viver. Eu sabia que meu espírito tinha atravessado o véu. Carne e sangue não podem ir lá. E eu sabia que a única maneira de voltar era se Deus permitisse. Então eles me levaram lá e me deixaram defender meu caso. Me deixaram até o portão. Eles não me deixaram entrar. Eu cheguei aos portões do terceiro céu e eles me disseram: eu vi 50 almas sendo permitidos entrar no céu, mas eles não me deixaram entrar. Eu cheguei ao portão e o anjo disse: se você entrar, não pode sair. Você tem que ficar até que ele te traga de volta. Eu disse: se eu não puder sair, isso significa que minha vida física acabou, e você me disse que eu poderia pedir a ele. O anjo disse: você pode pedir a ele, mas fique fora deste portão e peça a ele. E então eu fiz. Eu fui permitido pleitear meu caso. Eu estava negociando com um Deus que eu não podia ver, mas eu sabia que era total silêncio enquanto eu defendia meu caso. Eu estava contando a ele todas as minhas boas obras. Eu lembrava de todas as coisas que eu havia feito. Isso era no que eu estava me baseando. Eu disse a ele sobre tudo isso, e ele nunca disse uma palavra até que eu terminasse. Quando terminei, então ele me respondeu com uma voz que soava como trovão. Não era nada parecida com a voz que Satanás havia usado comigo. Vou tentar citar textualmente exatamente o que ele disse. Sua fé está morta. Suas obras são em vão. A vida que você viveu e ofereceu a mim como uma vida de serviço cristão é uma abominação que rejeitei no fariseu. O que fez você pensar que eu aceitaria isso de um cristão? Na verdade, milhões estão vivendo o mesmo tipo de vida que você vive e estão em perigo da minha ira eterna. Ó Deus vivo, eu não conseguia acreditar que ele estava falando comigo. Eu sou um pregador. Eu sou um professor. Eu acabei de contar a ele sobre todas as minhas boas obras, o que eu tinha feito, e eu disse: não, Senhor, você não entende. Ele disse: você não fez essas obras para mim, você as fez para um falso Deus. Eu disse: Senhor, eu trabalho para você, eu te chamei de Senhor todos os dias. Sim, você fez, mas você nunca me fez Senhor. Quem é seu Senhor? Mas, Senhor, eu estava te servindo. Não, você não estava. Você serviu a um falso Deus. Então ele o nomeou o número 1 dos deuses falsos que Satanás vende, o eu. Instantaneamente, eu soube que tudo o que ele disse era verdade.
Se ele tivesse me alcançado, me erguido e me jogado no inferno, eu teria dito amém, mas eu não conseguia me mover. Eu estava deitado com o rosto no chão, no espírito. Eu não conseguia me mexer. Os anjos vieram e me tiraram de lá e me deixaram recuperar a compostura e me trouxeram de volta e me deixaram implorar pela segunda vez. Eu nunca abri a minha boca. Então, ele começou a falar comigo em um tom compassivo, enquanto dizia a mim: de repente, eu percebi que este é meu pai, e eu o machuquei. Ele estava sofrendo por mim. O Deus que criou tudo isso estava sofrendo por mim, a menor e mais insignificante parte de carne que ele tinha. Ele estava sofrendo por mim. Nada mais importava agora. Eu não pedi a ele pela minha vida. Eu não pedi a ele por mais nada. Mas quando esta vida não significava nada, ele a devolveu. Me enviou de volta para dar uma mensagem de 5 pontos para as igrejas. E também colocou uma restrição em mim. A restrição e que eu não deveria pedir a ninguém para ouvir isso, porque ele estava me enviando para a sua igreja. Eu não sabia qual era a sua igreja, mas ele sabia qual era a sua igreja. Tudo o que eu tinha que fazer era ir onde quer que houvesse uma máscara, quando eu recebesse um convite, colocá-la e ir até lá quando eu pudesse. E se eu não devesse ir lá, ele fecharia a porta. Mas se ele abrisse a porta, nenhum homem a fecharia. E é assim que tem sido desde então. A mensagem de 5 pontos que ele me deu. Os 5 pontos da mensagem para a igreja. O ponto 1. Esta é a era da igreja em que vivemos hoje, onde a grande maioria dos chamados cristãos são apenas isso, chamados. Eles são professores de boca e não possuidores de coração. E a menos que eles acordem, ele os vomitará de sua boca. Ele prometeu fazer isso, veja, mas ele lhes deu uma chance em sua palavra. Ele lhes deu uma chance se eles acordarem. Ponto número 2. Seu adversário é um adversário pessoal e poderoso. Ponto número 3. Se você algum dia esperar ter algum poder de Deus manifestado em sua vida, você vai ter que viver a vida, não falar dela. Você tem que vivê-la. E o ponto número 4. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. O que ele está dizendo ali é para manter o olho no céu oriental, porque sua redenção está próxima. Porque nós alcançamos os dias de Noé novamente. E nós olhamos na história e na Bíblia para ver como era nos dias do Senhor. E vemos que a humanidade tinha apenas 2 prioridades: riqueza e prazer. Tudo o mais é secundário. Foi assim nos dias de Noé, e ele disse que seria assim novamente, e nós alcançamos esse estágio. Ponto número 5. Agora, este é o principal motivo pelo qual ele me mandou de volta, e muitas pessoas não conseguem compreender isso. O que ele disse foi: deixe-me voltar a Mateus. Mateus, ao escrever, estava citando João Batista quando ele disse isso no capítulo 3, versículo 11 e 12. Ele disse: eu, de fato, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá está na sua mão, e ele limpará a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. O batismo do Espírito Santo, por assim dizer, virá com fogo. Ele vai queimar a palha no cristão. Então, muitas pessoas pensam que o batismo no Espírito Santo é evidência de falar em línguas. Bem, pode ser, mas pelo mesmo critério, a verdadeira evidência é o fogo queimando.